Ora, muito bom dia. Vamos então iniciar a sessão que estava prevista para as 12 horas, em que vamos falar sobre as outras invenções além do computador de Sir Clive Sinclair. Ora, nesse sentido, portanto, vamos estar a falar desta pessoa, Clive Marl Sinclair, nascido em 1940 e faleceu em 2021, e que, de alguma forma, todo o trabalho da sua carreira, da sua vida, alimenta o que nós chamamos de Sinclair World, ou seja, o site que o museu tem vindo a criar com os conteúdos sobre todas as suas invenções. Clive Sinclair é carinhosamente apelidado pela comunidade de fãs do Spectrum por Tio Sinclair, Uncle Clive. Aqui temos uma foto à porta das antigas instalações da Sinclair Research, em Cambridge, com precisamente essa referência que um conjunto de amigos fizemos esta visita com precisamente esse destaque do Uncle Clive. É óbvio que é inevitável falar de Clive Sinclair, tem de se falar obviamente dos computadores por ele produzidos. Para isso eu vou-me socorrer de um excerto de vídeo em que vemos aqui aparecer os modelos que estão também expostos, ou seja, o ZX80, primeiro computador abaixo das 100 libras, ZX81, depois então o famoso ZX Spectrum, e as suas evoluções com o Plus, o 128K, o mais 2, o mais 3. O Spectrum é um computador que nasce em abril de 82 e que, de alguma forma, deixou para sempre a marca do trabalho deste inventor, deste gênio de Sir Clive Sinclair, que inclusivamente em 83 recebeu o título de Sir, precisamente pelos trabalhos prestados à indústria britânica. Pelo meio, esta história tem um capítulo relevante. Clive Sinclair é conhecido por ter feito 3 fortunas e as ter destruído. Uma delas, portanto, foi na altura de 85, com o lançamento do KL, com o lançamento do triciclo elétrico. Ficou com problemas de liquidez e vendeu a Amstrad, um concorrente direto, vendeu a marca de computadores Sinclair. Foi a Amstrad que os tornou ainda mais máquinas de jogos e que incorporou gravadores, drives, disquetes e tudo mais. Fizeram-se ainda uns PCs, o Clive Sinclair ainda fez uma espécie de um PDA em 1988, mas portanto essa é a parte mais conhecida, essa é a parte dos computadores. Ora, nós queremos focar esta sessão precisamente nas coisas menos conhecidas, naquelas que nos permitem dizer que Clive Sinclair foi realmente um visionário. E onde é que começou tudo isto? Clive Sinclair começa a sua carreira como jornalista, como editor de livros técnicos, de livros de eletrónica. O seu primeiro artigo é publicado em novembro de 58 na revista Practical Wireless, em que ele apresenta o Micro-Midget, o rádio mais pequeno que era possível idealizar. Sinclair fez muitas coisas na área de som, hi-fi. Fez também e foi líder de mercado, foi aliás onde fez uma das suas fortunas com as calculadoras. Lançou, inclusivamente, nos anos 70, muito antes de nos anos 90 termos as calculadoras Timex e Casio no pulso, lançou calculadoras de pulso também, e portanto como esta RISC Calculator. Lançou o Black Watch, um ícone do bom e do mau, um ícone de design que ganhou prémios, mas também um ícone do seu primeiro fiasco em 1975, que foi tão grande que o governo inglês teve de injetar dinheiro na empresa para basicamente conseguir manter a Sinclair Radionics nessa altura. Era um relógio que era vendido em kit para ser montado em casa. Isto é assustador, mas é a realidade. Isto aconteceu mesmo. Clive Sinclair cismou e lançou televisores de bolso, algo que ele achava que iria ser extremamente importante. E lançou o PDA que já falámos. Para vos falar, para vos mostrar melhor as suas invenções, eu vou aqui sim socorrer-me de um vídeo dos que temos aqui no museu disponíveis e que mostram tudo isto de outra forma, e no final comentarei.
Ora, muito bem, o que é que vimos aqui? Vimos uma síntese das invenções de Sir Clive Sinclair. Como eu falei, tem a parte do áudio, da alta fidelidade, a parte dos rádios, a miniaturização, características que são comuns a todos os produtos que foram lançados por Clive Sinclair. Temos a questão do baixo custo, que também foi outra das características, e uma que não se viu aqui, mas que é do marketing. Ou seja, uma aposta num marketing extremamente criativo, apresentando sempre o rádio mais pequeno do mundo, a calculadora que cabe no bolso da camisa, a primeira calculadora sem fios, no sentido em que não precisava de alimentação. Portanto, tudo isso são invenções que lhe estão associadas. Depois, vemos a parte do Black Watch, vemos a parte das calculadoras, que têm inúmeros modelos que inclusivamente estão alguns em museus de arte, como a calculadora Sovereign no Museu de Arte de Nova Iorque, no MoMA. Vemos televisões de bolso. Desde os anos 60, Clive Sinclair falou nisso, lançou alguns modelos nos anos 70, lançou mais modelos nos anos 80, sem sucesso comercial, diga-se. Depois, começamos a entrar nas coisas menos conhecidas. Temos instrumentos de medida, multímetros, osciloscópios, algumas das invenções que ainda hoje estão disponíveis com o nome, com a marca Turbi-Tandar, porque a Sinclair foi renomeada Tandar nesta área e depois houve uma fusão com a Turbi e ainda hoje existe em Inglaterra este tipo de produtos. Temos mais o quê? Começamos a entrar na área das coisas muito pouco conhecidas. Temos um telefone sem fios. Não é um telemóvel, é um telefone como aqueles que usamos em casa. Hoje em dia a tecnologia é DECT, aquela é uma tecnologia anterior chamada CT2, mas que foi desenvolvido por uma empresa chamada Shea Communications nos anos 80. Este trabalho curiosamente, é muito interessante perceber que teve investimento da Timex. Ou seja, a certa altura, fruto do trabalho nos computadores, tudo o que o Clive Sinclair ia estando envolvido, de alguma forma, tinha o apoio, o patrocínio, o investimento da Timex também. E esse é um exemplo. O outro exemplo que não teve sucesso comercial, mas que é surpreendente, é que no final dos anos 80 estavam-se a fazer tecnologia solid state, portanto, com similaridades, obviamente, com os discos solid state que se usam hoje em dia, mas com um pormenor. Com uma tentativa de aproveitamento da wafer, que tem a ver com o processo como são feitos os semicondutores, integralmente utilizando uma wafer em vez de estar a tentar tirar as partes, apenas as partes que estavam boas no componente. Depois, temos mais o quê? Temos sistemas de recepção de satélite. O primeiro setor do satélite Astra é feito pela empresa Cambridge Computer, que é de Clive Sinclair, e é mais um dos artigos que ele desenvolveu. Portanto, temos aqui uma miríade de objetos, temos aqui uma miríade de invenções, muitas delas desconhecidas do público, mas que mostram quão disperso foi o trabalho de Clive Sinclair. Mas depois temos outras, é que temos aquelas que nós nem sonhávamos. E eu, para isso, vou-me socorrer aqui de um conjunto de imagens de uma apresentação feita no museu em abril, daquelas que me chamaram mais a atenção. E a primeira é esta. Isto é uma espécie de giradiscos. Uma espécie de giradiscos que foi desenvolvido pelo menos no protótipo. Isto foi apresentado pelo Grant Sinclair na palestra Working and Growing at Sinclair, feita em Catania. O Grant Sinclair é sobrinho de Sir Clive, trabalhou inclusivamente na Sinclair e, portanto, este foi um dos objetos que nós nunca tínhamos ouvido falar e que ele nos deu a conhecer. E eu, quando vi isto, acho que fiquei com a cara mais ou menos parecida com a desta foto de Sir Clive, que é uma das primeiras fotos conhecidas dele e que o Grant trouxe para a sessão também. Mas já mais. Porque o Grant falou-nos na tentativa de idealizar uma coisa que foi chamada de jet skate, ou seja, uma espécie de uns patins, e a pessoa movimentava-se em cima desses patins, puxado por um propulsor. Ora, isto chegou mesmo a existir um protótipo. E aqui temos, penso que é possivelmente o Grant a experimentar o protótipo em casa, e portanto, aqui uma foto acho que extremamente relevante e que mostra quão, e atenção que eu vou usar muitas aspas nesta palavra, mas quão idiota pode ser o espírito criativo de um inventor e neste caso do trabalho de Sir Clive Sinclair. Quem quiser conhecer mais sobre isto tem muitos vídeos à disposição precisamente do aniversário dos 40 anos da X Spectrum e portanto é uma questão apenas de ir ao nosso YouTube
o que eu mostrei aqui da apresentação do Grant está integralmente disponível. Vou finalizar com uma coisa. Vou finalizar sumarizando quem foi Sir Clive Sinclair em termos de características, fruto de uma discussão que tive com o seu filho, de uma entrevista que lhe fiz numa destas sessões. E o que concluímos foi basicamente o seguinte: o foco de Sir Clive, como o da maioria de muitos inventores, está sempre na próxima ideia. Portanto, o melhor produto é aquele que está por desenvolver, e isso é uma característica muito forte nele. Quanto à questão do dinheiro, sim, fez a sua fortuna, teve o seu jato privado, estourou-a muitas vezes, porque basicamente investia totalmente no próximo produto, fazendo inclusivamente grandes campanhas de marketing antes do produto existir. Isto, se calhar, não é muito diferente do que vemos nas histórias da Apple e de muitas outras empresas que se destacaram nessas áreas. Portanto, o dinheiro era algo necessário para o reinvestimento. Alguém extremamente inteligente, foi presidente da Mensa há anos e anos, alguém brilhante a matemática e física, não fez formação universitária por opção, alguém extremamente exigente, alguém com uma personalidade muito vincada, muito forte, que obviamente não seria fácil de lidar, portanto com pouca paciência para algumas coisas. Alguém muito focado na visão geral de um produto e não no detalhe, excepto se o detalhe fosse decisivo para atingir o fim. Clive Sinclair envolveu-se no desenho do teclado de borracha do Spectrum, porque era a condição necessária para que o computador fosse feito abaixo do preço psicológico que ele tinha determinado. Por tudo isto, parece-nos que é justo dizer que Clive Sinclair foi claramente um visionário, para nós, tão visionário que mereceu um museu que de alguma forma o homenageia, a ele, a todos os seus fornecedores, os seus colaboradores, a toda a gente que nos colocou os computadores em casa, sem esquecer que houve muito mais do que os computadores e que era esse o âmbito desta sessão. Portanto, a apresentação conclui-se aqui, mas eu estou disponível para alguma questão que possa existir e, portanto, era isto que tinha para partilhar. Muito obrigado.